Mateus capítulo 23, de 13 a 32. Nós não vamos até o final do trecho, até o capítulo 32, até o versículo 32 apenas. E nós leremos o texto de acordo com a exposição do mesmo, ok? Conforme eu for dizendo aqui, nós vamos lendo, ok? Então, na segunda parte do capítulo 23 de Mateus, que registra a reprovação de Jesus para com os escribas e fariseus, nós encontramos aí o que é chamado de ais, os 7 ais, versículos 13 a 32. Um ai, no caso aí do texto, um ai é uma interjeição que exprime um sentimento de dor ou tristeza, ou uma ameaça, ou uma advertência. É um recurso muito utilizado nas Escrituras. Você pode ver lá em Isaías, capítulo 5, do verso 8 ao 23, e também em Abacuque, no capítulo 2, do versículo 6 a 20. Você vê ali os profetas usando esse recurso dos ais, que aqui no caso é uma advertência, é uma repreensão, é uma palavra condenatória. Aqui nesse texto os ais representam ameaças, advertências, denunciando os escribas e fariseus em sua hipocrisia, como fica claro em 6 desses 7 ais, nos quais Cristo os chama de hipócritas, e apenas uma vez ele os chama de serpentes, raça de víboras. Mas também tem outras coisas, ele os chama de cegos, guias cegos, insensatos, o que em última análise, raça de víboras, que em última análise não difere materialmente de hipócritas, como disse aí William Hendricks. Carson, ele faz um gráfico que eu achei muito interessante e quis colocar aqui para você ver. Ele coloca uma sequência dos ais, essa sequência vai numa direção, depois volta. O primeiro ai, no versículo 13, Cristo apresenta a falha dos fariseus em reconhecer Jesus como Messias. No segundo ai, versículo 15, nós vamos ver que o 14 não é. Por que o 14 não aparece aqui? Depois eu te explico. No segundo ai, versículo 15, o zelo superficial, todavia, causando mais danos do que bem. Os fariseus mostravam um zelo superficial pela lei, mas aquilo ali trazia mais dano do que bem, porque eles não entravam no reino e ainda atrapalhava quem queria entrar. O terceiro ai fala, do versículo 16 a 22, fala do mau uso das Escrituras. O quarto ai, versículo 23 a 24, a falha fundamental em discernir a força propulsora da Escritura. O quinto ai, aí você vê que agora ele vai fazendo o caminho inverso. O quinto ai é igual ao terceiro, o mau uso das Escrituras. O sexto ai é igual ao segundo, o zelo superficial, todavia, causando mais dano do que bem. E o sétimo ai, herdeiros dos que falharam em reconhecer os profetas. Os fariseus aqui, eles eram descendentes daqueles que falharam em reconhecer a autoridade dos profetas. E agora, esses fariseus e escribas falharam em reconhecer a autoridade do grande profeta, o Senhor Jesus, o maior de todos os profetas. Carson ainda acrescenta algo interessante aqui. Destaca-se a centralidade do entendimento correto das Escrituras, tema refletido em todas as controvérsias precedentes e não menos relacionado à rejeição das declarações dos mestres da lei por Jesus. Observe o terceiro e o quarto e quinto ai. Você vê que esses três aí, o terceiro, o quarto e o quinto ai, mostram que o grande erro deles foi não conhecer as Escrituras ou não reconhecer aí a não ter um entendimento correto das Escrituras, e por isso mesmo as Escrituras que testificam de Jesus, eles não creram em Jesus porque não entenderam as Escrituras, ou tiveram um entendimento errôneo das Escrituras. Aqui surge uma questão: são 7 ou 8 ais?
né? O versículo 14, apresentado entre colchetes, na sua Bíblia deve estar entre colchetes, como na minha, nos mostra que o mesmo não consta nos manuscritos utilizados por João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu a Bíblia para o português, né? Mas, posteriormente, outras cópias do texto sagrado que foram encontradas trazem este versículo, né? Mas aí o Carson, mais uma vez, ele dá uma palavra aqui que nos ajuda a entender, né? O versículo 14 deve ser entendido como uma interpolação derivada de Marcos 12, 40 e de Lucas 20, 47. Isso fica claro não só pela ausência dele nos melhores e mais antigos manuscritos de Mateus, mas também pelo fato de que os manuscritos que o incluem se dividem quanto à sua posição no texto, antes ou depois do versículo 13. Então, em suma, o versículo 14, ele foi colocado aqui posteriormente, né? Ele prejudica o texto? De jeito nenhum. Ele não prejudica o texto. Tanto é que nós veremos lá no versículo, no versículo 23 em diante, quando Cristo fala sobre esses escribas e fariseus serem rigorosos em dar o dízimo nas pequenas coisas, nós vamos ver que eles eram avarentos. Eu vou explicar isso para vocês. E vocês vão ver que os dizeres do versículo 14 se encaixam perfeitamente nessa avareza deles aqui, né? Na hora certa ali eu vou mostrar o texto, eu vou explicar isso para você com detalhes, né? Então, o versículo 14, ele faria falta se ele não estivesse aqui no texto? Não, não faria falta, não compromete o texto se ele não estivesse. Estando no texto, ele compromete o texto como alguma coisa que destoa do restante? Também não, muito pelo contrário, ele se encaixa perfeitamente também, né? Como em algumas cópias do texto de Mateus, em algumas cópias do manuscrito de Mateus trazem esse versículo e outras não, então os editores da Bíblia acharam conveniente colocar para que nós soubéssemos, olha, tem manuscrito que traz o versículo 14, tem manuscrito que não traz, né? Então é só para tomarmos ciência. Agora, esse versículo compromete o conteúdo do texto? Não. Então não há problema ele estar aqui. Mas um cidadão chamado, um exegeta que eu gosto muito dele, ele é um expositor da Bíblia, que eu gosto muito dele, Warren Wiersbe, ele faz um comentário interessante. Ele conta 8 ais aqui no capítulo 23. Ele considera o versículo 14 como um dos ais. Então aí na conta dele são 8 e não 7. São 8, não 7. E ele faz um paralelo com as 8 bem-aventuranças lá de Mateus 5. Interessante que ele vai fazendo um paralelo entre as bem-aventuranças e os ais, e se encaixa certinho. Mas como eu coloquei na nota de rodapé aí, né? Ainda muito perspicaz e engenhosa essa interpretação, ela vai esbarrar no problema da crítica textual, e assim ela fica comprometida, né? Então ali eu acho que o Warren Wiersbe, ele deu uma forçadinha de barra aí, então, mas eu coloquei só para você ter uma ideia do que é dito sobre esse texto, ok? Então vamos lá para o texto então. Jesus reprova os escribas e fariseus, os 7 ais, do versículo 33 ao versículo 36, né? O número 7 na literatura bíblica, usado simbolicamente, né? Simbolicamente, aponta para o que é completo, né? Tem gente que vê o número 7 como número de azar, não tem nada a ver, né? O número 7 é o número da perfeição, também não, é o número completo, é o número que não falta nada, né? Isso na literatura judaica, na literatura bíblica, né? Não é nada supersticioso isso, é só uma questão simbólica, de simbolismo, só isso. Quando Jesus fala aqui de 7 ais, ele está mostrando que o juízo de Deus contra os fariseus e escribas hipócritas seria completo, né? Tanto é que nós vamos ver lá no versículo 32, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais.
Nós vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. De antemão, só adiantando aqui, né? Jesus está falando aqui da condenação. A condenação que caiu sobre os pais de vocês, também vai cair sobre vocês. Condenação severa vai cair, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, ok? Então, o primeiro ai. Estou bem mineiro hoje, né? Primeiro ai, não é o ai, né? Primeiro ai, né? Primeiro ai. Contra a incredulidade dos fariseus e escribas. Versículo 13. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Lembre-se que anteriormente Cristo disse que eles colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, né? Mas eles mesmos nem com um dedo se esforçam para movê-los, né? Lá no versículo 4 do capítulo 23, nós vimos semana passada. Agora o Senhor Jesus está mostrando para eles: vocês ficam à porta do reino, vocês não entram e atrapalham quem quer entrar. Ou seja, vocês não creem em mim como Messias, como Salvador, e vocês ficam atrapalhando ou ensinando o contrário para aqueles que estão se aproximando de mim e ouvindo a minha mensagem e ouvindo os meus ensinamentos, se simpatizando comigo. Vocês vão até eles e deturpam tudo. Vocês não entram e atrapalham quem está tentando entrar, né? É importante ficar claro aqui que a censura considera a questão da entrada no reino pelo prisma da responsabilidade humana, né? Para que evitemos o erro de pensar que o pecado do ser humano seja mais forte do que o poder de Deus, a ponto de impedir que alguém seja por ele salvo. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não está dizendo que a teimosia dos fariseus atrapalhava Deus salvar o pecador. Não é isso que ele está dizendo aqui. Jesus está dizendo pessoas se aproximam para ouvir o Evangelho e vocês vêm e atrapalham. É isso que ele está dizendo. Porque nós sabemos perfeitamente, pela palavra de Deus, que aqueles que são eleitos de Deus, quando chega a hora deles serem convertidos, não tem quem atrapalhe, não tem quem possa deter o braço de Deus. Quando Deus quer salvar alguém, Ele salva e não tem como alguém atrapalhá-lo. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, né, como disse Jó, né? O que o Senhor Jesus está afirmando aqui é que esses líderes religiosos, além deles mesmos não entrarem por não terem recebido a Cristo como Messias e crido nele, né, ainda atrapalhavam aqueles que manifestavam alguma simpatia, exercendo uma influência perniciosa sobre eles. Quer ver só? Veja lá em João capítulo 6, versículo 66. Nós temos ali um exemplo claro disso, né? João 6, 66. Quem achou pode ler, por favor. Agora, veja bem, ali em João 6, Jesus, ele profere um discurso duro, pesado, difícil de ser ouvido. Somente os eleitos permaneceriam ali. Veja bem, o próprio Senhor Jesus aqui, ele, com a sua mensagem, com a sua palavra, acabou repelindo muitos dos discípulos, dos seus discípulos, ou seja, gente que andava com ele aqui. Não devemos pensar nos 12, mas nas pessoas que seguiam junto com os 12 discípulos, que seguiam a Jesus. Muitos que seguiam a Jesus, ao ouvirem esse discurso de Jesus, foram embora, né? E não podemos esquecer que até mesmo entre os 12, teve um que fracassou, que foi Judas. E o outro que ficou de recuperação, né? Pedro.
Aliás, todos ficaram em recuperação, né? Não foi só Pedro, né? Mas o Senhor Jesus acusa os fariseus de serem estorvo. Uma vez Jesus falou também sobre as crianças, né? Não as impeçais, né? Não impeçam as crianças de vir a mim, delas é o reino dos céus. Né? Não que o homem tenha poder para atrapalhar os planos de Deus, mas Deus leva em consideração aqueles que estorvam e atrapalham o andamento da sua obra. Que nós nunca sejamos encontrados com esses tais, não é mesmo? Por não crerem em Jesus como Messias, eles se opuseram a ele através de seus ensinamentos que deturpavam as Escrituras e por meio de sua conduta eivada de hipocrisia, aparentando ser algo que não eram. Eles se opuseram ao Senhor Jesus. O segundo ai, agora contra o proselitismo que conduz ao inferno. Versículo 15. Eu vou ler o 14, porque nós já comentamos sobre ele há pouco, né? Mas, não, o 14 eu vou ler daqui a pouco. Quando eu estiver expondo mais à frente outros ais, eu vou, o versículo 23, aí eu vou ler o versículo 14. Vamos para o versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é um prosélito? Um prosélito é alguém que se converte a uma causa. Né? Você de repente aí resolve vestir a camisa de uma ideologia aí. Você é um prosélito. Você foi levado para aquela causa. Né? Desde o início, era plano de Deus que os gentios fizessem parte do povo dele. Ele revelou-se a Israel, constituiu Israel seu povo, mas Israel não era o povo exclusivo de Deus. Desde o começo, existiam gentios no meio do povo de Deus, começando lá com Abraão. O criado dele, o Eliezer, era damasceno. Damasceno Eliezer. E já vivia ali, no contexto da aliança com Deus. Mas nós vemos isso em vários textos do Antigo e do Novo Testamento. Né? Um pagão convertendo-se à religião dos judeus implicava em converter-se ao Deus dos judeus. Né? A conversão na Bíblia ela é descrita como não mudança de religião apenas, mas sim conversão ao verdadeiro Deus. Mas os escribas e fariseus hipócritas queriam convertê-los não ao judaísmo, não à religião dos judeus, mas queriam convertê-los ao farisaísmo. Queriam convertê-los ao farisaísmo. Lembre-se que o farisaísmo era um grupo dentro do judaísmo. O judaísmo era a religião dos judeus, é a religião dos judeus, e o farisaísmo era um grupo que se via como os exímios cumpridores da lei, como o suprassumo do judaísmo. Então Jesus fala, vocês rodeiam a terra em busca de um prosélito, e depois que vocês se transformam, fazem um prosélito, né, vocês trazem mais um para o grupo de vocês. O que vocês dão para ele? Ao invés de vida, vocês dão morte, porque vocês fazem dele um filho do inferno, um filho do demônio, 2 vezes mais do que vocês. O legalismo faz isso com as pessoas, né? O legalismo ele não produz vida. O legalismo ele em vez de trazer vida aos corações, ele transforma a pessoa num hipócrita, pior do que o seu mestre. Pior do que o seu mestre. Irmãos, vamos desligar o celular, por favor, ou deixar no silencioso, por favor. Isso desconcentra a gente. A gente está aqui à frente falando que desconcentra a gente. Então, por favor, verifica aí o seu celular, põe ele no mudo, por favor. Senão, cada vez que esse passarinho pia, ele desconcentra a gente, por favor. Né?
A expressão um filho do inferno equivale a dizer um filho do demônio, como o Senhor Jesus mostra lá em Mateus 12, 34, Mateus 23, 33, que nós vamos ver daqui a pouco, e João 8, 44. Tal pessoa rejeita a salvação de Deus, a saber, a justificação por meio da fé em Cristo, para se agarrar às próprias obras. Era isso que os fariseus faziam e ensinavam. Os fariseus ensinavam as pessoas a se salvarem por meio das suas obras. E esses prosélitos do farisaísmo, eles levavam isso à risca. Faziam coisas para ser salvos, quando na verdade o que nos salva é a obra de Deus, a justificação que Deus realiza em nossa vida por meio de Jesus, e nós apropriamos dessa justificação por meio da fé. A justificação por meio da fé e não por meio das obras. Não sou eu que me torno justo pelas minhas obras, mas Deus, pela obra de Cristo, me torna justo. Como eles aqui não criam em Jesus, eles rejeitavam a salvação que Jesus veio dar. O terceiro ai, contra a inversão dos valores nos juramentos, versículos 16 a 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário, o ouro ou o santuário que o santifica? O ouro. E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Sobre a questão do juramento, aí nós já estudamos lá em Mateus 5, 33 a 37, nosso estudo número 16, já faz algum tempo que a gente estudou ele. Então depois você chega em casa, pega lá o estudo 16, dá uma relida, e ali você vai ver a questão do juramento. Aqui nós ressaltamos que Cristo aponta novamente para o fato de que o que deve haver o fato de que deve haver verdade em nosso coração e na nossa vida, para que não caiamos no pecado de fazer juramentos impróprios com a finalidade de darmos credibilidade às nossas palavras. Quando nós estudamos lá o capítulo 5, 33 a 37, quando Cristo proíbe o juramento, ele não está dizendo que todo juramento é proibido. Por exemplo, o dia que eu casei com a minha esposa, eu fiz juramentos. O dia que eu fui ordenado pastor, eu fiz juramentos. O dia que eu batizei minha filha, fiz juramentos. O dia que eu fiz a minha profissão de fé, também fiz juramentos. Então, estaria Cristo condenando todos os juramentos? Não. Cristo está condenando aquele juramento impensado, só para dar credibilidade ao que eu estou falando. Eu estou contando uma história para o seu Wander, aí o seu Wander está olhando para mim assim, com a cara de que não está acreditando no que eu estou falando. Aí eu falo assim: eu te juro que aconteceu. Por incrível que pareça, isso não dá credibilidade ao que a pessoa está falando. Por incrível que pareça, o efeito é justamente o contrário. Porque se eu preciso jurar por algo que eu estou dizendo, significa que a minha palavra não é tão confiável assim, não é mesmo? Jesus diz que seja a vossa palavra, sim, sim, não, não, porque passar disso é do maligno. Então, se eu disser: meu irmão, isso aqui é assim, eu não tenho que ficar jurando ou reforçando. A minha palavra basta. Eu não preciso
ficar acrescentando juramento. Mas, então, essa questão do juramento, você dá uma olhadinha lá depois, você vai ver isso. Aqui, Cristo chama eles de guias cegos, insensatos, cegos, ele fala várias vezes, ele usa várias vezes esse chamamento aqui, né? Ele não está xingando eles, Cristo não estava xingando, ele estava adjetivando-os, mostrando o que eles eram de fato, né? Aludindo aí assim ao perigo em que colocavam seus prosélitos. Olha, se eles eram cegos, como é que eles poderiam guiar outros? Não tem como. Um cego guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. E eles eram cegos pela sua hipocrisia, né? Cristo então mostra os absurdos a que eles chegaram em sua hipocrisia, né? Era tola e mesquinha a distinção que eles faziam entre o santuário e o ouro do santuário, entre o altar e a oferta. Eles diziam assim, você pode jurar pelo santuário, não tem valor nenhum. Mas se você jurar pelo ouro do santuário, aí sim, aí tem peso. Se você jurar pelo altar, não tem valor nenhum. Seu juramento não... Mas se você jurar pela oferta, aí sim, tem peso. Jesus falou, que absurdo. Que tolice é essa? Se eu fizer um juramento e evocar o santuário, tudo que está nele é santificado. Aliás, nem tudo que está nele, é quem habita nele, que é o próprio Deus. O ouro do santuário só tem valor porque ele está relacionado ao santuário dedicado a Deus. Da mesma forma a oferta. A oferta só é importante porque ela está sobre o altar o qual foi santificado e consagrado para Deus. Aí por isso que Jesus fala, né? Que eles estavam sendo mesquinhos ali, tolos, né? Com essa afirmação, né? Cristo então lhes mostrou que o ouro e a oferta eram santificados pelo templo e pelo altar, respectivamente. E que todas essas coisas só comunicavam santidade porque Deus as santificara e consagrara para si. Portanto, se fossem fazer algum juramento, que não se esquecessem de que Deus os assistia assentado em seu santo trono. Então, vocês estão fazendo juramentos aí, dizem que por tal coisa pode, por outra não, por tal coisa o juramento não tem valor, por outra coisa o juramento tem valor. Não se esqueça, vocês estão diante de Deus. E é isso que torna um juramento algo valioso. É isso que dá credibilidade a um juramento. O fato de saber que eu estou jurando na presença de Deus. O que faz um casal na presença de um ministro é fazer promessas na hora do casamento. Não tem que ser o amor de um pelo outro somente, tem que ser o amor dos dois por Deus. O amor dos dois, um pelo outro, por Deus, os dois mostrando seu amor por Deus. Eles inverteram a ordem das coisas nos juramentos. E por que fizeram isso? Porque eram lobos gananciosos, materialistas, idólatras. Muitos entre os fariseus eram riquíssimos. Entre a classe sacerdotal também havia muitos ricos. Anás e Caifás, meus irmãos, que participaram ali da condenação de Jesus, Anás e Caifás eram podres de ricos. E construíram suas fortunas roubando o santuário, roubando a casa de Deus. Por isso que os fariseus aqui dizem, se você jurar pelo ouro do santuário e pela oferta, porque era o ouro e a oferta que trazia bens, né, para dentro do santuário. Espertos, né? Mesquinhos. O quarto, versículos 23 e 24.
contra aí o acobertamento da injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Vamos lá. O legalismo faz com que o homem coe mosquitos e engula camelos, né? Coe mosquitos que caem no seu copo. Né? Ele fica procurando as pequeninas, coisas pequenas, e deixam as maiores passar, né? As mais importantes, né? Os fariseus eram rigorosos em dizimar o que colhiam de pequenas ervas aromáticas. Aí a hortelã, né? Em alguns textos traz a menta, né? A hortelã, o endro e o cominho, que eram hortaliças, eram ervas aromáticas, né? E negligenciavam a prática da justiça, da misericórdia e da fé. E por que faziam assim? Voltemos lá ao terceiro ai, para compreendermos, né? Eles eram materialistas gananciosos. Acabamos de ver isso, né? Eles mandavam jurar pelo ouro e pela oferta, porque era do ouro e da oferta que vinha o dinheiro para o templo, né? Eles eram materialistas gananciosos. Dar o dízimo de ervas aromáticas era algo que praticamente não lhes custava nada. Quanto que custa aí um punhadinho de cominho, de hortelã? Né? Vamos pôr R$3. Eles davam um dízimo de 30 centavos. Eles eram meticulosos, né? Mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e o amor. Eles davam um dízimo de ervas aromáticas que eram praticamente, que não lhes custava praticamente nada. E nem mesmo trabalho, né? Haja vista que essas ervas nascem e crescem com facilidade em qualquer lugar. Aqui, o irmão Zé Wilson, de vez em quando, semeia ali hortelã, aí passa um tempo, ele vai e tira, que vira praga, rapidinho, né? Espalha rapidinho. Não custa nem trabalho direito, não custa, né? Não vamos chegar lá. Mas praticar a justiça, a misericórdia e a fé implicava em usar recursos materiais maiores. E por isso eles negligenciavam estes preceitos mais importantes da lei. Agora, o que Jesus chama de justiça, misericórdia e fé? Esse texto está relacionado, se você for mais abaixo, você vai ver que ele está relacionado com o texto de Miqueias 6:8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Já que o assunto aqui é dinheiro, vamos colocar dinheiro na misericórdia, na justiça e na fé. Esses três preceitos importantes da lei. Vamos falar da justiça primeiro. Um patrão justo, ele paga o valor justo do trabalho do seu empregado, correto? Mas se ele for ganancioso ou mau administrador, ele vai roubar do patrão, do funcionário. Ele vai tirar do funcionário. Vai atrasar o pagamento, vai ficar fazendo firula ali com o dinheiro dele, né? E vai deixar o funcionário na curva. Por quê? Porque ele é ganancioso. Agora imagine aí os fariseus, homens gananciosos. Eles tinham servos ao serviço deles. Eles tinham que praticar a justiça. E ia dinheiro nisso.
muito mais dinheiro do que o dízimo de hortelã, endro e cominho. Misericórdia, exercício da misericórdia. Aqui tem a ver com socorrer os necessitados. Gasta-se muito mais dinheiro socorrendo o necessitado do que tirando o dízimo de pequenas coisas. E Jesus fala de fé, né? Do princípio da fé. E lá em Miqueias fala de andar humildemente para com o Senhor teu Deus. Andar com humildade na presença de Deus. Não ficar ostentando, não ficar esnobando. Então você vê que esses três princípios, da justiça, da misericórdia e da fé, aplicados a essa questão que Jesus está colocando aqui, mostrou que eles faziam essas coisas, né? Chamavam a atenção de todo mundo para o dízimo, como eles eram meticulosos em dizimar as coisas mais simples, para que ninguém questionasse se eles são dizimistas nas coisas mais simples. Então porque eles também são fiéis nas grandes coisas. Jesus mesmo falou isso: quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Mas aqui não se tratava de fidelidade, por isso que Jesus falou de fé. Não se tratava de fidelidade aqui, ou de fidedignidade. Aqui se tratava de pessoas que queriam chamar a atenção para si. Lembre que eles sempre faziam isso. Faziam suas orações em praça pública, tudo para chamar a atenção dos homens. Tudo para serem aplaudidos pelos homens. Né? E aqui eles estavam fazendo isso também. Chamando a atenção das pessoas, né? A ponto das pessoas olharem para eles e dizerem assim: puxa vida, olha só como eles são meticulosos, como eles são rigorosos, né, na entrega do dízimo. Esses homens são fiéis de verdade. Bem, na verdade, era só uma cortina de fumaça, só para esconder o fato de que eles estavam negligenciando os princípios mais importantes da lei. Né? Mas o que Cristo quis dizer com princípios mais importantes da lei? Dar o dízimo é menos importante do que ser justo, misericordioso e fiel? Estaria Jesus estabelecendo coisas mais importantes do que outras no tocante à lei de Deus? De modo nenhum. De jeito nenhum. Ao dizer, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, Jesus está afirmando que a prática correta do dízimo, né, do devolver o dízimo ao Senhor, é tão importante quanto ser justo, misericordioso e fiel. E que a fidelidade nos dízimos, tal como a lei determina, tem que vir acompanhada de um viver justo, misericordioso e fiel. Eu pulei uma parte importante aqui, voltando um pouquinho lá acima. Você vai ver lá em Deuteronômio 14, de 22 a 29, que Deus, em momento algum, exigiu o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Lá em Deuteronômio 14, 22, desculpa, 14, 23, nós vemos que os dízimos deveriam ser das três principais colheitas que eles faziam, que era o dízimo do cereal, né, o trigo, do óleo, que era das azeitonas, né, e do vinho, que era da videira que eles colhiam. Então, basicamente, a agricultura deles era trigo, vinho, trigo, uva e azeitona. Eles deveriam dizimar dessas três colheitas. Você não tem momento, em lugar nenhum no Antigo Testamento, Deus ordenando que eles tinham que dizimar do endro, do cominho. Né? Aí você fala, pastor, então trazendo para os nossos dias, como é que eu devo dizimar? Então eu devo dizimar só do meu salário. Vamos supor, a minha renda, eu tenho o salário, mas eu tenho uma casa de aluguel, então eu vou dizimar só do meu salário, não vou dizimar da casa de aluguel. É isso? Bem, nós devemos lembrar que nós vivemos na era da graça. Eu e nem o Solair, nem o Soares, ninguém aqui vai sair fiscalizando você para ver se o seu dízimo está sendo correto. Para mim, meu irmão, isso é entre você e Deus. Eu não vou fiscalizar a sua vida, dizer só, você não ganha só isso aqui. Você tem que dar, é tanto. Ninguém vai fazer isso aqui na sua vida.
Ninguém está autorizado a fazer isso. E nem devemos fazer isso. Isso aí é entre você e Deus. Agora, nós vivemos na época da graça, embora eu sempre vejo a graça também no Antigo Testamento. Mas, como dizem aí, nós vivemos na era da graça. Na era da graça, o dízimo, eu costumo dizer que o dízimo é um bom começo, é um bom piso para você começar a ofertar ao Senhor, a dizimar ao Senhor. Pastor, mas está aparecendo Edir Macedo falando, irmãos, esse homem e outros como ele fizeram muito estrago, muito erro, tem feito muito estrago, tem deturpado esse assunto que é muito sério mesmo, né? Tem deturpado porque é um bando de lobo ganancioso. Mas o dízimo, bem, o que a Bíblia nos mostra, nós devemos entregar o dízimo do nosso sustento, daquilo que Deus nos dá para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Pastor, mas eu dou o dízimo, mas eu gostaria de dar algo mais. A oferta também é obrigatória? Não. Quando a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria, Ele está se referindo às ofertas. A oferta é algo entre você e Deus. Né? Você pode ver que é na nossa igreja mesmo, que pelo menos nós temos visto isso, nós não temos o costume de ficar, irmãos, nós vamos fazer tal coisa, nós precisamos de oferta, nós não fazemos o que se chama de ofertas alçadas, né? Ofertas levantadas para fins específicos. Não. Aqui que a gente tem feito é o seguinte, eu pelo menos, eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos, se precisamos disso de fato mesmo, dê-nos o recurso. Deus toca no coração de alguém e dá, mas nós não vamos ficar loteando as coisas da igreja e dizer assim, olha, precisamos disso, e, portanto nós vamos, nosso data-show queimou, não temos condições de comprar um data-show agora. O irmão emprestou para nós, ele estava parado, emprestou. Nossa mesa de som estava capengando, o irmão doou para nós a mesa de som. O nosso tecladinho, né, dona Miri, dava um trabalho, né? Estava bem fraquinho, bem feiozinho. Um irmão veio e trocou. Deu um piano elétrico e entrou no tecladinho. A igreja é mantida com a fidelidade de cada um dos irmãos. Deus tem dado o que a gente precisa. Deus tem suprido a gente. Ele sabe das necessidades que temos. Agora, a gente precisa saber dos recursos que Deus nos mandou. E a gente precisa administrar corretamente os recursos que Deus nos deu. Eu não estou preocupado em arrecadar mais na igreja. Eu estou preocupado em saber usar o que Deus tem mandado. Essa é a minha preocupação. Ano passado, o conselho está aqui para testemunhar. Ano passado, nossa previsão orçamentária, nós não chegamos na previsão orçamentária. Nós tínhamos previsto arrecadar X e arrecadamos menos, né, Soler? Faltou alguma coisa? Ficou algum compromisso sem honrar? Não. Até fizemos algumas coisas extras que não estavam no orçamento que nós fizemos, como por exemplo trocar o telhado. Trocamos todo o nosso telhado. Deus tem sustentado. Deus tem abençoado. A minha preocupação como pastor não é arrecadar mais. A minha preocupação como pastor é administrar corretamente os recursos. Voltando aqui à questão dos hipócritas, e fariseus ali hipócritas, eles então ficou claro o porquê eles dizimavam de coisas que Deus nem mandou eles dizimar. E por que eles faziam isso? Faziam para poder chamar a atenção das pessoas, desviar o foco das pessoas para a roubalheira deles, para a malandragem deles, né? O quinto ai, contra o cerimonialismo inútil, versículo 25 e 26.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Eles se ocuparam com os rituais de uma religião externa e se descuidaram do seu interior, do seu coração, que permanecia cheio de rapina e intemperança. Essa metáfora do copo e do prato sujos é clara. Cristo ele, está mostrando que eles estavam preocupados de aparentarem às pessoas que eles eram justos, quando na verdade toda a riqueza que adquiriram, foi fruto de roubo e extorsão. As palavras rapina e intemperança apontam para o fato de que eles eram rapaces, eram ladrões, e avarentos, tirando das pessoas, especialmente das mais frágeis. Agora a gente lê o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Eles não perdoavam ninguém. As viúvas, que eram mulheres, pessoas que eles deveriam socorrer, eles estavam tirando delas, rapando, tirando o que podiam delas. Se nos causa asco beber água num copo ou comer num prato que do lado de fora estão limpos, mas por dentro, a gente olhando, está cheio de sujeira, imaginou eu bebendo essa água aqui? No copo, eu encontro ali sujeira, uma barata se decompondo ali dentro. É isso que Jesus está falando. Muito mais Deus fica enojado quando vê o nosso ritualismo religioso acompanhado de corações sujos com todo tipo de iniquidade. Se te dá nojo pensar num copo de água ou num prato de comida, uma baratona ali decompondo dentro dele, por fora está limpinho, tá? Você pode até lamber se você quiser, está limpinho, mas por dentro uma baratona se decompondo lá. Se isso te dá nojo, muito mais nojo sente Deus quando olha para nós e vê todo o ritualismo de uma religião, mas o nosso coração cheio de podridão, cheio de imundície, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de pensamentos pecaminosos. Não é a nossa religiosidade, os nossos rituais. Mas eu vou no culto, tem hora para levantar, hora para sentar, hora para confessar o pecado, hora para cantar, hora para ouvir a palavra. Tem até o jeito certo, você não pode levantar de qualquer jeito, tem todo o ritual ali. Eu faço tudo certinho. Do jeito que o pastor manda fazer, eu faço tudo certinho. Mas aí o meu coração está cheio de podridão. Jesus condenou foi isso. Por isso no versículo 26, quando ele usa o singular, fariseu cego, é interessante que ele sempre falou, ai de vós, fariseus, hipócritas, aqui agora ele falou, fariseu cego, ele chama a atenção para a responsabilidade individual. Quando o interior, isto é, o coração é purificado pela graça de Deus, ninguém precisará preocupar-se com o exterior, pois este naturalmente se apresentará limpo e puro também. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio da palavra de Deus, o exterior, as palavras, tudo serão puras. O inverso também é verdadeiro.
Sexto ai, contra a hipocrisia, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles estavam comemorando, estavam naqueles dias ali, próximo à festa da Páscoa. Vinha gente de tudo quanto é canto, né, de Israel para Jerusalém. O que eles faziam, os habitantes de Jerusalém? O que eles faziam? Eles pegavam cal branca e pintavam os túmulos na beira do caminho. Não era igual não eram iguais os nossos túmulos hoje em dia, né? Mausoléus, assim, não. Era aqueles túmulos simples à beira do caminho. Eles pintavam de branco para dar um tom de pureza, de que estava limpo, mas também para avisar aos peregrinos que ali tinha um túmulo. Porque se o judeu estivesse andando e percebesse que estava pisando num túmulo, ele ficava cerimonialmente impuro e não podia participar da Páscoa. Então, eles tomaram a prática de pintar de branco os túmulos, com cal branca, pintavam os túmulos. As pessoas viam de longe, opa, tem um túmulo aqui, deixa eu desviar. Deixa eu desviar. E Jesus fala, vocês são esses túmulos brancos, por fora limpos, branquinhos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos, cheios de podridão. E junto com o osso de morto no cemitério, não tem só osso de morto, né? Dentro de uma cova tem verme, tem muita porcaria ali. Dura essas palavras de Jesus, né? Sepulcros caiados, que por fora ostentam pureza, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Ou seja, vermes, doenças, etc. Assim era o coração daqueles homens, que aos olhos dos homens pareciam ser justos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isto é, gabavam-se de serem exímios cumpridores da lei, mas os seus corações estavam tão imundos quanto aqueles túmulos. A metáfora fica ainda mais contundente quando lembramos que os túmulos eram caiados para afastar as pessoas, para não ficarem imundas cerimonialmente, enquanto os escribas e fariseus faziam de tudo para trazer as pessoas para perto de si. Lá no versículo 15, eles fazem de tudo para fazer alguém um prosélito, para trazer alguém para perto deles. E aqui Jesus fala, vocês são um bando de túmulos caiados. Como as pessoas pintam os túmulos para afastar as pessoas, vocês são piores do que esses túmulos, porque vocês, mesmo sendo podres, fazem questão de trazer as pessoas para perto de vocês. Forte, né? Forte. E por último, aí o sétimo ai, contra a presunção e autoglorificação, verso 29 a 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Neste último ai, Jesus censura-lhes a presunção, e eles eram presumidos, eles se achavam melhores do que os pais deles, e a autoglorificação dos seus corações. Eles edificavam túmulos, os sepulcros dos profetas, e como alguns entendem aqui, eles construíram sepulcros onde sabiam que um profeta tinha sido enterrado. Vamos supor, no passado um profeta foi morto e foi enterrado ali num lugar. Aí alguém disse, olha, nesse lugar aqui tem um profeta enterrado. Aí vinham lá os escribas e fariseus, construíam um túmulo bonito, né, um monumento ali,
para honrar a memória do profeta. Eles diziam assim: nós somos diferentes dos nossos pais. Os nossos pais mataram esses profetas, mataram esse profeta. Mas se nós estivéssemos lá, com certeza nós não estaríamos junto com nossos pais. Nós protegeríamos esse profeta. Jesus falou uma ova que vocês fariam isso. Vocês estão dizendo que vocês são filhos daqueles homens, vocês são tão podres quanto eles, tão condenáveis quanto seus pais. E mais, eu vou dizer para vocês, aí ele vai lá para o versículo 34, né? E por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Não foi isso que eles fizeram? É igual a gente hoje em dia falando assim: se eu tivesse lá no momento da crucificação de Jesus, eu não teria gritado: crucifica-o, crucifica-o. Não, pelo contrário, eu estaria ali aos pés da cruz chorando. Será? Será mesmo? A gente lê a história de Israel, o povinho encardido, né? O povo de Israel. Deus dando tudo para eles no deserto e eles murmurando porque não tinha pepino, cebola e alho para comer. Lá no Egito eles tinham tudo isso. E Deus dando maná, codornizes, água, dando tudo que eles precisavam. E eles reclamando que não tinha. Povinho miserável, né? Igualzinho a gente. Igualzinho a gente. Faz a oração agradecendo o alimento. Quando abre a panela, de novo isso aqui. Igualzinho. Igualzinho Israel. Bem, na verdade, nós somos o velho Israel, nós somos o novo Israel com as mesmas manias e pecados do velho Israel. No versículo 31, Jesus desmascarou aqueles homens. Ao dizerem que não fariam o que seus pais fizeram com os profetas, estavam admitindo que eram seus filhos. Nós somos filhos deles. Quanta ironia! Eram mais filhos de seus pais do que podiam imaginar. Eram filhos não só fisicamente, carnalmente falando, mas principalmente espiritualmente, tão corrompidos quanto seus pais. Pois haveriam de encher a medida dos pais, isto é, haveriam de ser tolerados por Deus até certo ponto, mas depois que a sua culpa chegasse no limite, Deus despejaria sobre eles a sua ira. E aí então concluímos com o versículo 33 a 36, que diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus então aqui censura os fariseus, chamando de serpentes, raça de víboras, igualzinho João Batista havia feito lá em Mateus 3,7, né? Eles não conseguiriam escapar da condenação do inferno. O que Cristo está acentuando aqui é o fato de que, mesmo tendo ouvido estes ais, eles continuariam empedernidos e sem arrependimento. E apesar de Cristo lhes enviar profetas, sábios e escribas para lhes mostrar a vontade de Deus, eles cometeriam as mesmas atrocidades, morte e perseguição, que seus pais fizeram com os profetas. Eles fariam com esses a quem Jesus haveria de enviar, né? É uma referência, quando fala aqui de profetas, sábios, escribas, uma referência aqui aos apóstolos, né? No versículo 35, Cristo não está dizendo
que os filhos pagam pelos pecados dos pais, né? Quando ele diz, né? Para que sobre vós recaia o sangue, todo o sangue derramado sobre a terra. Aqui ele está mostrando que os filhos têm a mesma natureza degenerada dos pais e por isso cometem os mesmos pecados que os pais cometeram, permaneceram impenitentes, como os pais permaneceram, e por isso haverão de ser punidos da mesma forma que os pais foram. Tal pai, tal filho, né? Tal filho, tal pai. Tal pai, tal filho, né? Outra questão que levantamos aqui no versículo 35 é o cânon do Antigo Testamento. Quando a gente fala cânon, nós estamos falando aqui dos livros do Antigo Testamento que são reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo. Os livros que compõem o Antigo Testamento e que são chamados de os livros inspirados pelo Espírito Santo, os livros canônicos. Quando Jesus refere-se ao justo Abel e a Zacarias, filho de Baraquias, o Senhor Jesus aponta para os livros sagrados do Antigo Testamento, sendo Gênesis, de Gênesis a 2 Crônicas, o primeiro e o último livro do Antigo Testamento. Justo Abel, o Abel está lá em Gênesis 4, né, a história dele, e 2 Crônicas, a história de Zacarias, filho de Baraquias. E 2 Crônicas é o último livro do Antigo Testamento. É que na forma como está o nosso Antigo Testamento, na forma como estão dispostos os livros, em forma de assunto, então começa com os livros históricos, depois os livros Pentateuco, depois vem os históricos, depois vem os livros poéticos, proféticos, profetas maiores e profetas menores. Nessa sequência, o último livro para nós é Malaquias. Mas cronologicamente falando, né, seguindo ali a linha do tempo certinho, o último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi 2 Crônicas, que foi depois do cativeiro babilônico. Foi nos dias de Esdras e Neemias, onde está registrada a história de Zacarias, filho de Baraquias, o sacerdote que foi morto ali perto do altar por homens iníquos. Então, quando Jesus está falando aqui do sangue derramado de Gênesis até aqueles dias, ele está falando de todo o sangue que foi derramado injustamente no Antigo Testamento. E assim, então, ele está dando para nós aqui o cânon do Antigo Testamento. Só uma curiosidade aí para nós. E encerrando, o versículo 36 abre o caminho para o que será dito no capítulo 24. Eu sei que o Gilmar está ansioso para chegar logo no capítulo 24, vamos chegar lá daqui uma semana, 2 semanas, né? Mas é importante que nós tenhamos em mente que o versículo 36, quando Jesus fala, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que todas essas coisas, né? O julgamento, o juízo sobre o sangue derramado no Antigo Testamento dos justos servos de Deus, né, que seria derramado agora, o julgamento e o juízo haveria de vir sobre aquela presente geração. E de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nós vamos ver isso aí, uns 40 anos depois dessas palavras do Senhor Jesus aqui, acontece a invasão de Jerusalém pelo exército de Roma, comandado pelo general Tito, que devastou Jerusalém. Destruiu o templo, não sobrou nada, devastou tudo. E o capítulo 24, o Senhor Jesus vai tratar desse assunto, quando falará sobre o princípio das dores, a grande tribulação. Ele vai pegar esse evento que vai acontecer no ano 70 com os eventos da volta dele e vai colocá-los em perspectiva. Vou explicar isso, quando chegar o dia lá eu explico melhor para você, tá bom? Por enquanto só grave isso, o versículo 36 está nos preparando para o que ele vai dizer no capítulo 24. Aplicação prática para nós aí, teremos várias, né? Mas eu quis destacar somente essa. De nada nos adianta uma religião cheia de rituais que tiram o nosso foco daquilo que é importante, a saber, a glória de Deus e a devoção sincera do nosso coração. Não adianta nós sermos religiosos rigorosos se o nosso coração não for convertido de fato.
Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Rituais religiosos, né, litúrgicos, até vou usar o termo litúrgico, é melhor, né, um padrão litúrgico no nosso culto, isso não é errado. Ordem e decência não é pecado, pelo contrário, a Bíblia manda a gente ter ordem e decência no culto a Deus. O que a gente não pode é confiar no ritual e deixar de confiar na obra de Cristo. O que a gente não pode é ficar tão preocupado com a forma e esquecer de Cristo, o nosso coração na presença de Deus. Né? De nada nos adianta sermos meticulosos com as coisas de Deus, a fim de que as pessoas nos vejam e nos aplaudam, se em nosso coração estivermos longe do que Deus preceitua para nós. A fé em Cristo transforma de dentro para fora. Transforma de dentro para fora. Para a nossa reflexão aí, uma pergunta: estamos mais preocupados com as obras que as pessoas nos veem fazendo, ou com o que Deus vê e sabe no nosso coração? Será que nós estamos mais preocupados com o que as pessoas estão vendo de nós, vendo o nosso fazer, e dizerem assim: puxa vida, eles são, né, isso para valer, tá? Ou nós estamos mais preocupados com o que Deus conhece e vê em nosso coração? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Lembremos sempre disso. Que Deus nos abençoe.